Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Flutter Intermediário. Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês um padrão de codificação para Push Notifications, beleza? Então aqui eu separei algumas boas práticas, eu já vou trazer o código implementado, mas é aquele esquema, eu vou explicar passo a passo o que está ocorrendo. Por que dessa forma, David? Porque o código é bem verboso para escrever, ok? Então eu já trouxe ele implementado e vou explicar passo a passo essa prática e por que eu gosto de utilizar ela, beleza? Então, como sempre, vamos direto ao código aqui, bem mão na massa. Para ficar claro, eu estou utilizando aqui o Firebase Core na versão 1.12, é a última versão, o Firebase Message na 11.2.6 e o Flutter Local Notifications na 9.2.0, ok? Então essas são as versões que eu estou utilizando. Também estou com o Flutter na versão 2.10, ok? Então instalei, fiz o pubget, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz então, eu criei aqui dois arquivos custom. Por que custom? Significa que é um arquivo que foi configurado, customizado pela gente. O custom underline é um padrão de nomenclatura que qualquer usuário que olha sabe que aquele arquivo é um arquivo customizado, ok? Então eu tenho o custom Firebase Message. Vamos abrir esse cara, vou dar um pouquinho de zoom aqui. Não se assustem a princípio, tá? Esse cara aqui, ele é bem simples. Eu utilizei alguns padrões de projetos para melhorar ele e tudo mais, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa aqui, então eu criei uma classe, essa classe se chama Custom Firebase Message, ok? E na linha 7, eu utilizo o quinto princípio do Solid, que é o princípio da inversão do controle de dependência, ok? O DIP. E aplico aqui cria uma instância privada do Custom Local Notification, ok? Quem é esse Custom Local Notification, David? Ele é a nossa implementação customizada do plugin Local Notification, que é o plugin que vai vai realizar para a gente as notificações locais, ok? Então ele vai subir aquele pequeno pop-upzinho quando eu receber o push. Então é esse cara aqui. O que eu tenho aqui embaixo? Eu criei um singleton, então o padrão de projeto lá dos nossos design patterns, singleton. O que o singleton significa? Que quando eu criar ele, eu vou ter essa instância numa classe estática do início ao fim da minha aplicação. Toda vez que eu chamar o factory desse custom Firebase Message, internamente ele me recupera essa instância do singleton. Okay? Então essa é a forma que a gente cria um singleton. Lembrando que a gente fez a inversão do controle de dependência. Então eu tenho que passar alguém que implementa o Custom Local Notification. Estou passando ele aqui na linha 11 para o nosso construtor interno, ok? Nosso construtor privado. Então esse é o nosso singleton e eu tenho aqui dois métodos bem simples. Então, o primeiro método, ele é uma feature de void, ou seja, ele é um método async, tá? E ele vai retornar uma feature, em algum momento ele vai terminar de void, de nada. Ele se chama initialize. O que esse cara faz? Aqui na linha 15, eu chamo o Firebase Message, esse cara aqui, ele é lá do plugin do Firebase de fato, recupero a instância, ou seja, também é um singleton esse cara, e eu seto aqui o Fireground Notification Presentation Options. O que é esse cara? Esse cara significa que como eu quero que minha aplicação se comporte quando eu receber uma notificação. Aqui no caso, eu falo que eu quero o badge como true. O que é o badge? É aquela mensagenzinha, aquela caixinha de texto que vai aparecer aqui e vai me dar uma indicação quando eu receber. E eu também quero o som desse cara, ok? Então eu vou escutar o som desse cara. Tem outras opções, David? Tem outras opções, como alert, blá 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 blá. Então convido vocês a explorarem também esse cara. E aí eu tenho duas implementações aqui de listening. Então o que esse cara faz? Diferente das versões antigas do Firebase, onde eu ficava ali escutando o foreground, o background e mais um status, agora a gente consegue escutar aqui alguns status e tomar ações quando isso acontecer. Então a primeira coisa que eu vou fazer
eu pego o Firebase Message no onMessage. O que é o onMessage? Então é quando o usuário recebe a mensagem, o que a gente vai fazer com essa mensagem? Esse onMessage, ele devolve para a gente uma string, ou seja, um fluxo, então, contínuo de remote message, ok? Então, quando o meu app inicializa, chama esse método, ele vai pegar e ele vai criar uma string para a gente e a gente vai abrir um listening dessa string. Ou seja, o Firebase está com uma string conectada ao nosso dispositivo. O que esse listening devolve para a gente? Ele devolve uma message do tipo remote message, ok? Essa remote message, ele é um objeto, então, que contém todas as informações que o push notification vai trazer. Título, subtítulo, imagem, se tiver, dados, se tiver, e etc, ok? Então, o que eu pego aqui para começar? A primeira coisa, eu vou criar uma remote notification. Vou recuperar, então, essa notificação remota. Como que eu recupero a notificação remota? Esse cara, ele é um opcional. Nem sempre eu vou ter esse cara, então ele pode vir nulo, ok? E eu pego do message, eu pego o notification. Como o notification é anulável, eu mantenho dessa forma. E da mesma forma, eu pego aqui do Android notification. Então, quando a notificação for do Android, esse cara vai ser verdadeiro. Ok? Então, aqui esse exemplo eu só vou aplicar para o Android, porque para o iOS eu preciso gerar certificado, eu preciso configurar lá no Xcode, então é bem mais complexo e moroso e eu não tenho certificado de desenvolvimento neste momento para estar apresentando para vocês. Mas qualquer coisa no futuro eu volto e apresento do iOS, tá? É praticamente a mesma coisa, não tem erro algum. Seguir o Android e o iOS é no mesmo caminho, beleza? Qual que é a primeira verificação que eu faço aqui então? Se a nossa notificação é diferente de nulo e se o Android também é diferente de nulo, ok? Então eu vou aplicar essa nossa lógica aqui. Se esses dois objetos que a gente capturou são diferentes de nulo, eu chamo o custom local notification, esse que a gente criou aqui em cima e está passando aqui nesse construtor, ok? Chamo o Android notification, então uma notificação do Android. Passo para dentro dessa notificação o meu objeto de remote notification, ok? Que é o notification, e passo também o meu objeto de Android para dentro dele. O que ele vai fazer esse cara? Ele vai popar para mim ali a mensagenzinha, o pop-up do push notification, ok? Eu também tenho um outro método aqui que eu trouxe mais para exemplo, ok? Normalmente eu não aplico ele assim, mas é um exemplo que eu acho legal vocês conhecerem, que é o onMessage Opened App. O que é esse cara? Então, quando o nosso aplicativo está em background ou ele está fechado e o usuário clica na mensagem, clica na notificação que recebeu, ok? Eu recupero aqui uma Navigator Key, eu pego o data, os dados dessa minha mensagem, recupero a chave GoTo e eu faço aqui uma navegação, ok? Então, já eu mostro para vocês essa navegação também funcionando. E eu tenho um outro método, que é o getTokenFirebase, que ele faz um debug print para mim, ok? Com a instância do meu token do Firebase. Para que esse token é utilizado? Para fazer o disparo de push, beleza? Então a gente precisa desse token, às vezes para salvar em um banco de dados, às vezes para fazer um teste específico para um determinado usuário, ok? Então essa é a minha classe de configuração e inicialização do Firebase. Só com isso aqui eu já consigo recuperar todas as notificações do Firebase e processar elas. Como que eu trabalho com esse cara aqui na minha main? Então eu vou passar aqui uma visão da main simplificado, ok? O que eu fiz aqui na linha 5? Criei uma Navigator Key fora da main, fora da nossa classe, só para utilizar ela de uma forma bem esdrúxula, não é nem uma boa prática fazer dessa forma, mas eu acho legal trazer para vocês. Por que eu criei aqui? Porque lá dentro da nossa Custom Firebase Message eu faço aquele push, ok? Faço esse push aqui embaixo, push named, para a rota nomeada que eu vou receber lá do Firebase. Eu tenho aqui na linha 8, dentro da nossa classe main. Então aqui na classe main ela vira uma classe assíncrona, ok? Porque eu tenho que aguardar algumas coisas antes de inicializar a nossa aplicação. E eu tenho o widget flutter binding ensure initialized. O que esse cara faz pra gente?
Antes da nossa aplicação inicializar, ele vai certificar para a gente que todas as Platform Channels, tudo necessário para a nossa aplicação funcionar, já foi carregado. O que utiliza a Platform Channel aqui? O Firebase, ok? Então esse cara é mega importante para garantir que tudo já foi inicializado e que a nossa aplicação está pronta para ser utilizado os Platform Channels, os canais de comunicação com as plataformas nativas, beleza? A primeira coisa que eu faço aqui então, eu chamo o Firebase e inicializo o Firebase, inicializo o nosso app, ok? Então, dessa forma, ele vai pegar lá o Firebase Core e vai inicializar todo o contexto da nossa aplicação. A próxima cara que eu vou fazer, vou chamar o Custom Firebase Message, esse cara que a gente acabou de ver, e vou chamar o Initialize dele, ok? O Initialize devolve uma feature, ele inicializa os dois listening pra gente. Beleza? O listening de onMessage e o listening de quando a mensagem foi aberta. Quando a mensagem está abrindo o app. E eu também tenho um outro aqui que é getToken Firebase. Porque esse cara, só para mim fazer o debug print, pegar o token para a gente fazer os testes. Normalmente esse cara não fica na main, tá, pessoal? A gente chama ele em momentos necessários, por exemplo, para recuperar o token e salvar em um banco de dados, pegar esse token e fazer determinada ação, ok? Mas como eu só vou rodar esse app para teste, por exemplo, no futuro a gente pega esse token e salva num banco, ok? Aí a gente muda um pouquinho isso aqui. E logo em seguida eu executo o nosso app. Uma informação importante. A nossa initial route se chama home, e ela chama aqui nossa My Home Page, tá? O construtor é aqui o contador padrão que vem quando eu crio a aplicação. E eu tenho uma rota virtual que eu chamei ela de /virtual. Ela é um scaffold com uma app bar, ok? E ela tem aqui um texto centralizado que é uma virtual page. Quando que esse cara aqui a gente vai utilizar? A gente vai utilizar este cara quando o usuário fazer o GoTo para essa página, ok? Então a gente vai ver isso na prática também. E como, David, que as notificações do Android estão configuradas? Aí entra aqui o nosso Custom Local Notification. Eu começo então com o Custom Local Notification criando dois objetos do tipo late, ou seja, eles têm a inicialização tardia. Primeiro eles começam como nulo e logo na sequência eles recebem o valor. Depois de receber o valor, eles nunca mais podem ser anulados, ok? Então eu tenho o Flutter Local Notification Plugin e eu tenho o Android Notification Channel. O que é cada um? O Flutter Local Notification Plugin, ele é literalmente o plugin que a gente vai utilizar para fazer as nossas comunicações, ok? Para gerar as nossas notificações. E eu tenho o Android Notification Channel, que ele vai preparar o canal onde o Android, através do Platform Channel nativamente, vai conseguir exibir essas mensagens para a gente, beleza? Então, o que eu faço aqui? Eu crio o construtor e quando o construtor, ou seja, quando esse objeto é criado, o construtor vai preparar o channel para mim, ó. Então ele está criando aqui o Android Notification Channel. Eu estou falando que esse canal, esse channel, ele é de prioridade alta. Passo aqui uma descrição, passo aqui o nome então do meu canal, Write Important Notification, passo uma descrição e passo qual que é o tipo da importância, a importância máxima. O que esse cara vai fazer? Quando a notificação for recebida, na hora, tá? Ele não vai entrar numa fila, não vai entrar em nada, ele sabe que a importância é máxima, ele já vai popar a notificação pra gente, através deste canal, ok? E eu também executo aqui um método que se chama ConfigureAndroid. Aguardo esse cara porque ele é um feature. Quando esse cara finaliza, eu pego o valor que ele me devolve. Ele me devolve aqui, ó, um Flutter Local Notification Plugin, ok? Então eu pego esse valor, atribuo para o nosso objeto late que está aqui em cima e inicializo as notificações, que é um outro método, ok? Então vamos ver esse primeiro método, que é o ConfigureAndroid. O que o ConfigureAndroid faz para a gente? Só vou fechar os outros aqui, que a gente não está utilizando por enquanto. O ConfigureAndroid, então ele é um método async, ele me devolve uma feature de Flutter Local Notification Plugin, ou seja, o nosso plugin de comunicação com o Android já configurado.
Crio esse objeto aqui, então, o nosso plugin, crio ele. Logo em seguida, eu chamo aqui o nosso canal para criar a comunicação. Como que esse canal funciona? Pego o nosso objeto do Local Notification Plugin, mando ele resolver a implementação para determinada plataforma. Que plataforma é essa? A plataforma Android, ok? Então aqui eu estou tipando a plataforma Android para ele resolver a plataforma Android e logo em seguida eu mando ele criar o canal da plataforma Android. Qual é o canal? É esse objeto que a gente criou aqui em cima no construtor, ok? Esse channel aqui, Android Notification Channel. Fez isso, eu só retorno esse objeto para trás. Dessa forma, toda a configuração do Android já está finalizada e agora o Android já consegue, através do canal nativo, receber e fazer o que ele quiser com essas notificações, ok? O próximo método é o Initializate Notifications. O que esse cara faz? Esse é um método responsável por inicializar as notificações. Quando eu recebi uma notificação, esse cara aqui sabe pegar as notificações e fazer o que bem entender com elas. Então, a primeira configuração do Android, eu seto aqui qual é o ícone que a minha notificação vai aparecer. Onde fica esse ícone? Aqui na barra lá em cima, ok? Então, eu pego o ícone padrão do meu sistema. Onde que eu vejo esse bendito desse ícone, David? Android, App, Search, Main, Android Manifest. Aqui dentro eu tenho aqui, @mipmap IC Launcher, ok? É um dos caminhos que eu consigo ver esse cara. Mipmap IC Launcher, ok? Posso mudar esse ícone, fazer referência para esse novo ícone, não tem problema algum. Tem uma configuração do iOS aqui que está perdida, que não precisava estar, mas essa configuração é, se não me falha a memória, para versões antigas do iOS, então versão do 10 para trás, que ele faz aqui algumas lógicas quando a notificação do iOS é recebida, ok? E eu tenho aqui o Flutter Local Notification Plugin e faço a inicialização do plugin de fato. Então eu falo por plugin inicializar quais configurações? As configurações do Android e as configurações do iOS, Android e iOS. Esse cara também é executado aqui no meu construtor, ok? Então, quando o nosso objeto é criado, ele vai já inicializar as notificações e vai criar a inicialização do plugin. E eu tenho um método bem simples que é para processar as notificações do Android. Lembra que a gente utiliza esse cara aqui dentro, onde eu passo Android Notification? Então, aqui eu passo dois objetos. Eu passo o Remote Notification e eu passo o Android Notification, ok? Vamos lá. Como que esse plugin funciona então? Eu pego o Flutter Local Notification, chamo o show, porque o show, para ele exibir para mim, passo o hashcode dessa notificação, ou seja, um identificador único dessa notificação, passo o objeto título, passo o objeto body, que é o corpo daquela notificação, crio aqui um Notification Details, passo que esse Notification Details é um Android, então Android Notification Details, passo o ID do meu canal, ok? Recupero ele aqui de cima, meu objeto canal, passo o nome do meu canal, a descrição e passo o ícone, ok? O ícone aqui do nosso Android, beleza? Isso aqui é o suficiente para receber as notificações no Android. Se parecer complexo, por favor, voltem nessa aula. Se ficar qualquer dúvida também, me pergunte, tá, pessoal? Não tem muito segredo. Pode parecer um pouco complexo, e é complexo, não vou falar que não é. Por isso que esse curso é um curso intermediário. Se ficou qualquer dúvida, volta para os cursos iniciantes, ou me chama lá no LinkedIn, aqui nos comentários, que a gente vai conversando, ok? Vê essa aula novamente. Esse código vai estar lá no meu GitHub, David William no GitHub, ok? Curso Flutter Intermediário. Então vai ter essa aula lá, esse código lá. E vamos ver esse cara funcionando de fato. Então, para funcionar, já estou aqui no Cloud Message. Então, Firebase, Cloud Message, aqui embaixo. Já estou no nosso projeto, curso Flutter Intermediário. Vou excluir esses dois caras aqui, que a gente não precisa mais deles aqui.
Vou criar aqui uma nova mensagem, então. Antes de criar essa nova mensagem, ó, eu vou fazer aqui um hot restart na nossa aplicação. Por que esse hot restart? A gente vai pegar aqui, ó, no console, deixa ele fazer, vai pegar o ID do nosso token, que ele vai fazer o print pra gente. Lembrando que o ID está aqui, ó, o nosso construtor, getTokenFirebase. Olha que legal, ele printou aqui o token pra gente. Esse token é um token gigante, ele é único para cada usuário, ok? Copio então esse token e vou fazer um teste, ó. Teste, testando, enviar mensagem de teste. Então aqui eu vou incluir o nosso token, ó. Colei ele aqui, adicionei, ele já vem ticado, isso é importante, e mando testar. Testei. Se a gente voltar para o nosso aplicativo, ó, olha o pop-upzinho aqui, teste, testando. Olha o ícone aqui em cima, ok? O ícone então está configurado. Se a gente ver aqui no console, ó, o broadcast recebeu uma mensagem, beleza? Então a gente teve uma mensagem, bem legal, nosso app já estava aberto quando eu recebi essa mensagem, por isso que ele abre o pop-up daquela maneira, ok? Vamos receber uma mensagem também com o app fechado, ó. Um app em segundo plano. Vou voltar aqui, vou enviar novamente essa mensagem de teste, ó. Enviei. Ó, recebeu em segundo plano. Olha ele aqui pra gente. Vou abrir ele e pronto, ele abre o nosso app, ok? Aqui ele deu uma pequena exceção, que ele recebeu um valor nulo neste cara aqui. Beleza, daqui a pouco a gente faz a tratativa desse cara, não tem problema, ok? Beleza, daqui a pouco a gente trata ele. O que a gente vai fazer agora? Vamos testar já esse cara aqui. Como que a gente pode testar ele? Vou deixar ele em background. Vou fazer um novo disparo. Vou vir aqui para próximo. Qual que é o app que eu vou enviar? É para esse nosso app com exemplo Android. Quando eu quero enviar agora. Não tenho evento de conversão, mas eu tenho aqui um evento, um data, um opcional que eu vou estar mandando. O que eu vou estar mandando? Um GoTo. Então, ele vai fazer a nossa navegação. E para onde? Para barra virtual. Aonde que está esse barra virtual? Nosso barra virtual é essa nossa rota aqui, ó, barra virtual. Vou fazer a revisão e vou publicar. Ó, a campanha foi salva. Vamos aguardar. Recebi ela aqui, ó. A gente já pode ver aqui pela barra. Vamos lá, emulador. Quando eu clicar aqui, então, ele tem que fazer a navegação, porque eu passei essa ideia daqui para a nossa rota chamada virtual, ok? Então, cliquei aqui nesse cara e caí aqui na nossa virtual page, ok? O meu emulador está um pouco travado, porque eu estou gravando a aula, essa minha máquina aqui já está nos dias finais. Então, esse é um exemplo de como eu posso passar uma informação também e posso capturar aqueles dados e tratar eles, ok? Poderia fazer a mesma coisa aqui em cima, quando receber uma mensagem, fazer a navegação para receber os dados dessa mensagem, fazer a navegação para um determinado local. Lembra aquele nulo que deu pra gente? Por que ele aconteceu? Eu mandei a mensagem background, ok? Quando o usuário abriu, ela não tinha nada aqui. Então eu posso fazer um if bem simples. Então if, quando este cara aqui for diferente de nulo, ok? Então isso só vai acontecer ele só vai navegar quando for diferente de nulo, ok? E bom, pessoal, para essa aula, acho que era isso que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Então, é uma aula relativamente simples. Trouxe aqui para vocês a melhor forma que eu acho que fica, tá? Então, eu tenho um código na minha main extremamente enxuto.
Todas as configurações do Firebase estão centralizadas nas nossas classes custom, ok? Então a classe custom de inicialização e tudo que eu preciso, eu só tenho um único ponto de manutenção do nosso app, ok? Poderia ter interfaces, poderia ter facades, N coisas. Creio que assim foi apresentado alguns padrões de projeto e fica bem legal essa forma de implementação. Lembrando, o Firebase tem N configurações. Tenho configurações para receber as mensagens em background, com o app fechado, para fazer uma navegação quando eu receber uma mensagem e abrir o app pela primeira vez, ok? Eu consigo recuperar a última mensagem, então eu consigo fazer muitas coisas. Recomendo conhecerem, explorarem o Firebase, tá? Não parem aqui nessa aula, tem muito mais coisa. Se vocês sentirem, pô, David, faz uma explicação com o case tal, me mandem que eu vou lá e explico como utilizar nesse determinado case, ok? O Firebase Message é só a pontinha aqui do iceberg do que é o Firebase, então a gente vai ver muita coisa, ok? Dessa forma o nosso código ficou enxuto, nosso código ficou mega organizado, eu tenho certinho o que é cada responsabilidade, ok? E para essa aula era isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me chamam aqui nos comentários, lá no LinkedIn. Não deixa de se inscrever aqui no canal, de curtir, de ativar o sininho e blá blá blá. É muito importante para mim, ok? Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Falou, tchau, tchau.